E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Josué, no capítulo 23 e 24, beleza? Esse aqui é o último capítulo, os dois últimos de Josué. Depois nós iremos, ainda nessa mesma união aí, iremos entrar em Juízes 1 e 2. Então, bora pro vídeo. O último discurso de Josué. O Senhor Deus permitiu que o povo de Israel descansasse de todos os seus inimigos ao seu redor e vivesse em paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Então, em determinado dia, convocou Josué todo o povo de Israel, os chefes, os conselheiros, líderes, juízes e todos os oficiais, e declarou: estou velho e muito avançado em idade. E vós viste tudo o que Yahvé, vosso Deus, realizou por vossa causa a todas estas nações ao redor. Foi o Senhor vosso Deus que lutou a vosso favor. É isso que eu vou fazer a partir de hoje, pessoal. Tem como brigar com todo mundo, né? Vede, eu distribuí por meio de sorteio para todos vós, como herança e propriedade para as vossas tribos, estas nações que ainda restam ser conquistadas, e todas as populações que exterminei, desde o Jordão a leste até o Mediterrâneo, o grande mar a oeste. E Yahvé vosso Deus, ele mesmo as expulsará diante de vós. Ele pessoalmente as afastará da vossa presença, e vós tomarei posse completa da sua terra, exatamente como o Senhor vos prometeu. Como agir entre as nações pagãs? Esforçai-vos, pois, muitíssimo para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés, sem vos permitir desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Aqui está escrito a lei de Moisés, né? Mas quem deu a lei para Moisés foi Deus. Então, não vamos confundir, né? Sem vos misturardes com essas populações que ainda restam ao meio de vós. Não pronunciareis o nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis e não prestareis a eles a vossa adoração, louvor e serviço. Ao contrário, vós vos apegareis exclusivamente a Yahvé vosso Deus, como bem o fizerdes até o presente momento. E Yahvé expulsará de diante de vós nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém pôde resistir diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós pode perseguir 1000 adversários, pois Yahvé vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós, como prometera. Portanto, tomai a atenção e cuidado com o vosso procedimento, a fim de amardes Yahvé vosso Deus. Entretanto, se acontecer de vos desviardes e vos ajuntardes ao restante destas nações pagãs que ficarem ainda ao redor de vós, e vos envolverdes em matrimônio com essa gente, com elas vos misturardes e elas convosco. Sabei então com certeza que Yahvé vosso Deus deixará de expulsar de diante de vós essas nações inimigas. Se tornarão para vós enciladas, armadilhas e precipícios, chicotes em vossas costas e espinhos em vossos olhos, até que desapareçam de toda esta boa terra que vos concedeu Yahvé vosso Deus. Eu havia me perguntado, lá atrás, por que Deus não permitiu todos os povos. Nós vamos ler aqui, um pouco mais para frente, se não me engano, ou já lemos um pouco mais para trás, que, por exemplo, a tribo de Dan, um exemplo, não conseguiu expulsar todos os povos, porque talvez eles tivessem carros de ferro. Então, a tribo de Dan desistiu de expulsar os povos, e os povos ficam morando no meio deles. Depois eles ficam um pouco mais fortes, e passam a deixar esse povo, que deveria ser expulso, das terras,
que eles estariam conquistando através da permissão de Deus, de Yahvé. E eles passam, depois de um tempo, a ser escravos, né, e pagarem, alguns até pagarem impostos, ou carregar água, cortar lenha, né, passam a ser escravos. Só que eu cheguei, eu estou olhando aqui um pouco mais na frente, e eu já cheguei aqui em Juízes, não tem como vocês verem, em Juízes capítulo 6, né? E lá na frente tem um motivo porque que Deus não expulsou todos os povos, nós vamos ver depois, não vou falar agora não, beleza? Me perdi. Achei. Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra, o dia da minha morte se aproxima. Reconheci, pois de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as promessas que Yahvé, vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma sem exceção deixou de cumprir-se. Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor, e uma palavra do Eterno falhou. Entretanto, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, vosso Deus, se cumpriu fielmente, também Yahvé cuidará que se cumpra em vós todo o mal com que os advertiu, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. Ou seja, o povo cumpriu o que Deus mandou, Deus cumpriu o que falou. O povo descumprindo, desobedecendo o que Deus falou, Deus também não vai cumprir, vai cumprir o que ele falou. Se eles não cumprissem, e vai acontecer algo ruim na vida deles. Vamos lá, tá aqui embaixo. Se transgredidas a aliança que o Senhor vosso Deus vos impôs, e se servidas a outros deuses e vos prostradas diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que o Eterno vos outorgou. Capítulo 24 de Josué. Renovação da aliança em Siquém. Vamos lá. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Shechem, né, que é Siquém. Convocou todos os anciões, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam nossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, Tera, que é pai de Abraão. Abraão e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão, do outro lado do rio, o fiz percorrer toda a terra de Canaã, multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei a Jacó e Esaú. A Esaú dei herança aos montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão e feri o Egito com as pragas e prodígios, com os quais castiguei aquele povo, e em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais e os tirei do meio do Egito, e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobri a todos. Vós pertencestes vós presenciastes e vistes com vossos próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitaste no deserto por longo tempo. Daí eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus que vivem além do Jordão. Eles vos fizeram guerra e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomaste posse da tua terra, da sua terra. Pois os destruí diante de vós. Eu percebo aqui que Deus, ele gosta de repetir. Ele repete, e ele repete, e ele repete. Isso que eu acabei de ler aqui, provavelmente vai ser repetido lá na frente. Porque não vai ter desculpa, do ser humano falar que esqueceu, que não ouviu, que não lembrava, que não sabia, Então a Bíblia, ela repete. Deus fala e ele repete. E ele repete de novo e de novo.
Ó, levantou-se então Balaque, filho de Zippor, Balaque, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu, pessoalmente, vos salvei da sua mão. Bom, pessoal, essa história aqui de Balaão e Balaque, Balaque era do mal, e Balaão era um dos profetas de Deus. Só que ele ficou com um pouco de olho grande e queria ganhar as coisas que o rei, ou o filho do rei Balaque, queria dar a ele. Né? Balaque é um filho de um dos reis aqui que eu esqueci, mas vai estar aqui um pouco mais pra frente. Vamos falar daqui a pouco. E como o próprio Deus diz, eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu, pessoalmente, vos salvei da sua mão. Ou seja, Balaão, já tem também vídeo gravado aí mais para trás, né? Se eu não me engano, tá aqui no livro de Números, não estiver enganado, tá, pessoal? É muita coisa. Ou Deuteronômio. Onde ele desobedece a ordem de Deus, e Deus faz uma jumenta falar. É uma história engraçada, já falei isso aqui, né, Ana? E a Ana gosta muito, pessoal, eu gosto muito dessa história também. Me perdi. Tá. Em seguida, atravessei o Rio Jordão para chegar. A Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra. Os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Contudo, eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus. Vitória que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar. Cidades que não edificaste e nas quais estáis hoje morando. Vinhas e olivas que não plantaste, dos quais comeis com fartura. Israel escolhe seguir o Senhor. Esse povo aqui, meu Deus do céu, uma hora ele vai, outra hora ele não vai, gente. Só a misericórdia de Deus na nossa vida, né? Nós somos esse povo, o povo de Israel, que uma hora obedece a Deus e outra hora acha que é o bam, tá? Tô falando de mim mesmo. E desobedece e o chinelo canta, o castigo canta. Então você imagina, Deus virar as costas para você, sangue de Cristo tem poder, mas o que pode acontecer? Então, vamos aí, né, atentarmos a isso, lembrar que nós devemos viver sempre na dependência de Deus, porque não tem como viver sem Deus, não tem como. Esse ventinho gostoso que está soprando ali fora agora, se ele parar de soprar, meu amigo, eu morro, então eu dependo de Deus, vamos embora. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com sinceridade, tá vendo? Né? Por que sinceridade? Porque Deus sabe se você estiver mentindo. Você pode enganar o teu patrão, mas a Deus fica difícil, não dá, não tem como. Lançai fora, os deuses aos quais serviram os vossos antepassados, do outro lado do rio, e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Ou seja, Deus sabia que o povo, mesmo depois de tudo que aconteceu, foram 40 anos no Egito, no deserto, e eles não precisaram comprar roupa na Shopee, não precisaram comprar sandália na Shopee, brincadeira. Nada foi gasto, e não precisaram trabalhar, não precisaram cultivar, até mesmo porque, né, a tenda do encontro ela andava, beleza? Então Deus proveu para o povo de Israel naquela época de tudo, gente. Foram 40 anos no deserto. Eu tô com um chinelo ali, que tem 3 anos, já acabou já. Tô brincando, brincadeira. Me perdi. Tá. Agora, me perdi mesmo. Agora, portanto, achei. Porém, se não vos parecer bem servir a Yahvé, escolher agora quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, aliás, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas aqui são palavras de Josué. Bom, vamos lá. Lá atrás, na Mesopotâmia, eu acho que foi no livro de Gênesis,
quando Deus aparece aí a Abraão, e Deus fala para Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E Abraão foi. Pessoal, eu fico imaginando, se Abraãozinho não tivesse ido, hein? Jesus Cristo, nada de tudo que nós estamos lendo aqui hoje iria se cumprir. E o povo iria sofrer muito mais do que sofreu naquela época, né? Só que tem um detalhe, nós sofremos, eu creio dessa forma, porque nós escolhemos caminhar nessa direção, entendeu? Nós temos aí a Bíblia para poder nos orientar, nós temos aí a oração para poder nos orientar, nós temos o próprio Deus para poder nos orientar, os anjos para nos ajudarem. Às vezes acontece na nossa vida coisas que é para nós poder pararmos de ir naquela direção, mas muitas das vezes nós insistimos e acaba acontecendo algo desastroso, né? Algo ruim, uma doença, por exemplo. Vamos embora. Diante disso, o povo unânime respondeu, longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses. Olha, presta atenção, vou repetir esse capítulo aqui, hein? Longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses, beleza? Então aqui, ó, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 16, eles falam isso e lá na frente eles vão fazer diferente. E essa história vai se repetir. Eles vão andar uma hora na presença de Deus, outra hora fora. E aí nisso o povo vai sofrendo, beleza? Então é isso que nós temos que tomar cuidado, para que esse exemplo que está escrito na Bíblia, que serve para nós, não venha acontecer com a gente. Vamos dar continuidade. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir a nós, meu Deus do céu, e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses sinais portentosos diante de nossos próprios olhos, e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé pessoalmente expulsou diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitam na terra. Portanto, nós também servimos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Declarou então Josué a ao povo reunido, não podeis servir a Yahvé, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecado. Deus ama o pecador, mas odeia, não gosta do pecado. O pecador é uma pessoa e o pecado é uma atitude. Então, vamos separar isso daí. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo todo declarou diante de Josué, não é a Yahvé que serviremos. Afirmou então Josué diante de toda a congregação, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes a Yahvé para o adorar e servir. Responderam em uníssono, sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes, lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração, inclusivamente para Yahvé, o Deus de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué, ao Senhor, o eterno, nosso Deus, serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. Celebração da aliança de Siquém. Naquele mesmo dia, Josué firmou um pacto com o povo em Siquém e lhe enumerou mandamentos, regulamentos e leis. Josué escreveu estas palavras no livro da Torá, da lei de Deus. Depois ergueu uma grande rocha ali, debaixo do grande carvalho, conhecida árvore sagrada, que fica próximo ao santuário de Yahvé. Josué declarou então, diante de toda a comunidade israelita, eis que esta pedra será uma testemunha
perpétua contra nós, porquanto ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Será também uma testemunha contra vós, caso vos torneis infiéis ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, e cada um retornou à sua propriedade. A morte de Josué. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo de Yahvé, morreu, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança em Timnat Será, porção frutífera nos montes de Efraim, ao norte do monte Gash. Israel serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciões, líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que Yahvé produziu em benefício de todo o povo de Israel. Os ossos de Josué e a morte de Eleazar. Os ossos de Josué, não, os ossos de José e a morte de Eleazar. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pelo equivalente a 100 peças de prata. Aquele terreno veio a tornar-se propriedade dos descendentes de José por herança. Aconteceu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado nas colinas de Gibeá, na região montanhosa de Efraim. A cidade de Gibeá tinha sido dada a seu filho Finéias. Bom, pessoal, nós finalizamos aqui o capítulo 34, capítulo 23 e 24 de Josué. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade aí no livro de Juízes. Fiquem todos na paz e até a próxima.